Olá, eu sou o Marcos Valério XR. Hoje é o dia 5 de agosto de 2020, o que significa que tem pelo menos uns 5 anos que, ao ser perguntado, eu disse com todas as letras que Operação Lava Jato é uma fraude, não é uma operação com objetivo de combater corrupção. Que ela acabe levando à cadeia alguns indivíduos que talvez até mereçam mesmo, que talvez não seriam condenados por outros meios, isso é um efeito colateral perfeitamente previsível de qualquer processo similar, por mais destrutivo ou deletério que ele seja. Não tenha dúvidas que durante um período inquisitorial, durante uma caça às bruxas, algumas das pessoas que foram queimadas em fogueiras provavelmente mereciam, sem querer julgar muito, mas que nesse processo certamente pegou pessoas que de outras formas teriam cometido crimes e ficado impunes. Mas isso não faz com que o processo em si se legitime de uma forma generalizada. Porque a Operação Lava Jato, desde o começo, sempre foi uma estratégia de desestabilização político-econômica do país. E foi exatamente isso que ela fez. Eu digo isso desde que comecei uma série de textos que posteriormente foram compilados em um texto que está no meu site, que chama O Maravilhoso Mundo das Coincidências Fabulosas, onde eu elenco uma série enorme de fatos que ocorreram em notícias de vários órgãos de imprensa, e eu fui traçando um panorama e desenvolvendo uma linha de raciocínio que foi capaz até mesmo de prever algumas coisas. Só pecou porque eu não esperava que fosse tão grave quanto acabou sendo. Eu achei que o procedimento tinha como principal objetivo simplesmente viabilizar a privatização da Petrobras e sabotar o posicionamento geopolítico do Brasil. Mas acabou sendo bem pior do que isso, apesar de incluir isso também. Bom, para uma compreensão melhor desse fato e para fazer jus ao título deste vídeo, eu preciso recorrer a um fenômeno histórico que, na verdade, transcendeu os limites desse simples fenômeno e passou a ser um referencial de processos similares, que é a caça às bruxas. Infelizmente é um tema muito complexo para que eu possa resumir aqui, porque vai envolver uma série de fatores, mas para tentar ficar numa versão resumida, é preciso entender que o hábito de populações, principalmente ignorantes, principalmente não, em geral ignorantes, de perseguirem determinadas pessoas da sociedade por alegações de bruxaria, é um hábito extremamente arraigado, muitíssimo antigo. Não seria possível dizer quando ele começou, mas possivelmente ancestral. Acontecia algum fenômeno qualquer, por exemplo, de repente uma tempestade imprevista destruiu uma colheita, uma criança morreu de uma forma assim que não se entendeu porquê, e alguém levantava uma acusação de que foi obra de uma prática de feitiçaria, de uma magia. Selecionava alguma pessoa, em geral uma pessoa de um grupo mais vulnerável, colocava a culpa nela e linchava. Posteriormente, durante a Alta Idade Média, virão surgir os tribunais do Santo Ofício, os primeiros processos inquisitoriais. Qual que era o objetivo desses tribunais? Era exatamente estabelecer um processo judicial para averiguar essas alegações e essas acusações de bruxaria, que, é bom deixar claro, na maioria esmagadora das vezes inocentava a pessoa. Ou seja, na verdade, onde inicialmente esses tribunais começaram a ser instituídos, séculos XIII principalmente, via de regra eles mais protegiam do que condenavam. Posteriormente, é claro, foi havendo um processo degenerativo, mas é uma história muito complicada, porque uma coisa é essa questão das alegações de bruxaria, outra coisa é a questão tanto da apostasia quanto da heresia, que normalmente recaía sobre pessoas mais eruditas, eram geralmente pessoas letradas que podiam ser acusadas, por exemplo, de fazer más interpretações das escrituras. E outra coisa também é o julgamento da manutenção da fé de uma pessoa convertida ao cristianismo, que incorria em práticas que seriam ilícitas do ponto de vista daquela religião. Então são fatores diferenciados, que tiveram dinâmicas diferenciadas. Mas sabemos que, a partir principalmente da Idade Moderna, o processo inquisitorial, e não apenas católico, vamos lembrar isso,
já havia tido a reforma protestante, mas a partir da Idade Moderna, que começou a instituir inúmeros processos, entre aspas, judiciais para julgar acusações de bruxaria, aí houve uma degeneração total. Aí começou a haver paranoias completas, delírios, histerias em massa e uma completa insanidade, de você chegar em situações tal, onde você fazer acusações uma atrás das outras, sem nenhum fundamento, as acusações se reforçavam, a acusação em si já era a prova, a situação ia ficando cada vez pior, você saía massacrando gente adoidada aí numa loucura completa. Evidentemente, essa loucura servia a alguém. Ou seja, haviam forças que se beneficiavam desse processo. Só que ele passou a ser tão destrutivo, tão corrompido, que ele começou a voltar contra si próprio, até que chegou a um ponto que ele mesmo se autodestruiu, se desmoralizou. Isso é no sentido geral, isso pegou várias tradições religiosas, não só cristãs, porque também tem processos similares também no mundo islâmico e até no mundo judaico. Mas pegando a Europa moderna, lembre esse fato, caça às bruxas é um fenômeno moderno, não é um fenômeno medieval, o montante maior de caça às bruxas. E aconteceu também nos Estados Unidos, tem o famoso caso lá de Salem, que é um dos piores. Mas o fato é que, resumidamente, para resumir, caça às bruxas é um processo que assume uma aparência de processo judicial, combatendo um crime extremamente elástico, que pode ser estendido para várias categorias, onde uma série de futilidades podem ser consideradas provas, coisas completamente sem fundamento, e ele vai se autodestruindo e vai atingindo todo mundo até que chega um ponto que ele começa a pegar as próprias pessoas que os aplicavam, geralmente no estágio terminal. E esse termo foi aplicado a várias situações que seguiram uma dinâmica similar, como por exemplo o macartismo, a perseguição aos comunistas nos Estados Unidos e também no Brasil. Ele seguiu uma dinâmica de caça às bruxas, com as mesmas características, acusações muito fáceis de fazer, detalhezinhos insignificantes que são transformados em evidências, em provas, acusações em série, paranoia e por fim uma autodestruição e autodesmoralização completa. Processos similares ocorreram com acusações de satanismo, foram muito comuns nos Estados Unidos e até hoje no Brasil. Infalivelmente, quando você abre um processo judicial com acusações do tipo, termina dando em desgraça e você não consegue fazer porcaria nenhuma porque perde a noção da realidade. Isso aconteceu também com muitas paranoias a respeito de escândalos sexuais, em como no Brasil temos o famoso caso da escola base, e nos Estados Unidos, para quem não sabe, o mais custoso processo judicial da história americana foi um escândalo envolvendo acusações de estupro, de vulneráveis, de menores, de assédio sexual, que durou vários anos depois descobriu que não tinha absolutamente fundamento nenhum. E por fim, eu volto a dizer, Operação Lava Jato seguiu essa dinâmica de caça às bruxas. Aí veja só, isso não significa, claro, que algumas coisas que ela resulte possam trazer algum benefício. Seguramente algumas pessoas, alguns corruptos de pior estirpe foram punidos. A começar pelo Eduardo Cunha, aquele sujeito não vale nada, é sujo até o talo. Então sim, algum bem é capaz de fazer, como eu falei. Se ir lá numa aldeia isolada lá no meio da Europa, matava 100 pessoas num surto alucinado de doença mental, desse processo doido, algumas daquelas pessoas certamente eram pessoas que cometeram ilícitos, pessoas que, por exemplo, podem ter cometido um assassinato, podem ter envenenado a comida de alguém, podem ter sabotado alguém, e de repente até que em processos normais não teriam sido punidas. Mas isso compensa você matar uma maioria de inocentes assim por processos completamente doidos? Mesma coisa Lava Jato. Você acha que compensa essas punições, essas prisões para esses corruptos que nós tivemos, que efetivamente foram condenados, compensa a destruição do sistema econômico do país? Pegar o país que chegou no finalzinho de 2013 nas melhores condições econômicas da sua história, com pleno emprego, estabilidade econômica, inflação controlada, todos os indicadores econômicos em alta, e com um ano de operação Lava Jato você destruir isso tudo, gerar desemprego em massa, gerar fuga de capitais, num processo de destruição que vem até hoje, você acha que compensou?
colocar esses corruptos aqui e ali na cadeia? Não! De jeito nenhum! Aí você me pergunta, mas então você defenderia a revogação da Operação Lava Jato e de todos os seus efeitos? Sim! Eu preferia 1000 vezes ver o desgraçado do Eduardo Cunha e outros canalhas soltos do que experimentar esses efeitos devastadores que nós tivemos até hoje, apesar do fato que não seria revogar tudo isso que ia recuperar a nossa economia agora. É bom deixar isso claro. Ou seja, o estrago é tão profundo, tão grande, que não tem mais como você desfazê-lo num ato simples, como por exemplo invalidar todo o processo judicial. O mínimo, mas assim, o mínimo que se poderia fazer, além de invalidar pelo menos grande parte disso, seria você colocar o canalha desgraçado do Sérgio Moro, que ele não vale nada, e eu sempre disse que ele é um canalha. Esse indivíduo merecia paredão de fuzilamento, nem cadeia. O Deltan Dallagnol é outro, e metade daquela força-tarefa da Lava Jato, que são canalhas, a pior espécie que já tiveram nesse país, ao lado de Eduardo Cunha também. E eu tenho uma desavença muito séria com o próprio Gilmar Mendes, apesar de que ultimamente ele não tem me incomodado, mas foi alguém que contribuiu muito para esse processo destrutivo, sem contar vários outros hoje que hoje estão até se opondo aí à Lava Jato, mas apoiá-lo durante a maior parte do tempo. Por quê? Por causa da dinâmica de caça às bruxas. O que é uma acusação fácil de fazer? Vou te citar um exemplo de uma acusação fácil de fazer. A acusação de estupro. Ela tem uma certa facilidade de ser crível. Ela é plausível. Por exemplo, você chega uma pessoa de um certo nível econômico relativamente abastado, existem acusações que você faz que não são críveis. Uma pessoa relativamente rica, ou pelo menos que está em uma situação boa, é difícil acreditar que essa pessoa um dia foi lá e cometeu um assaltozinho assim, sem vergonha. Foi lá e roubou uma coisa numa loja. Para ela não compensaria, apesar de que pode ter sido um ato assim, de meio de insanidade. Ou até mesmo uma acusação de assassinato, na qual você exige ter pelo menos um corpo. Não faz sentido você acusar alguém de assassinato se você não tiver uma evidência do assassinato. Mas a acusação de estupro, ela é fácil de fazer porque ela é crível, porque é perfeitamente possível que numa situação tal tenha havido lá um intercurso que o indivíduo pode estar fora do seu estado, melhor estado mental, realmente pode ser um predador sexual mesmo. Ou seja, ela tem uma plausibilidade, uma possibilidade de ser real um pouco maior que as outras, mas ao mesmo tempo, por ser fácil demais de fazer, tende a ser uma coisa que é amplamente usada de uma forma negativa, de uma forma deletéria. Outra acusação fácil de fazer, num ambiente de paranoia, a famosa acusação de comunismo. Bastava um indivíduo usar uma roupa vermelha ou ler um livro tal lá que é associado possivelmente a um movimento de esquerda, pronto, comunista. Aí você vai e devassa a vida do cara, dependendo da situação, até pende, tortura e mata. E o contrário também, em regimes totalitários comunistas, qualquer um que pudesse ser considerado subversivo ou opositor do regime pode ser, nesse quadro de paranoia, ser acusado também de uma determinada forma. E o que aconteceu nesse contexto? No Brasil criou-se há décadas uma noção de corrupção dominante na política. Em parte é verdadeiro, porque o sistema político é corrupto, é feito para favorecer corrupção mesmo, o que minou a credibilidade, principalmente também pelo trabalho constante da mídia, e que não é feito de hoje. Estou falando de coisa de 20, 30 anos, pelo menos desde o fim da ditadura, de antes da ditadura até, existe essa campanha sistemática contra a classe política. O que faz com que as acusações de corrupção são fáceis de se acreditar. Via de regra, a população acredita instantaneamente quando algum político é acusado de corrupção, com exceção, claro, dos que são partidários daquele político. Então, pronto, você já tem o background onde as acusações ficam fáceis de fazer, elas são automaticamente críveis. E aí você cria uma força-tarefa que tem prerrogativas extremamente inquisitoriais, que tem o poder de pegar uma pessoa, aprisionar sem nenhum elemento que justifique aquela prisão de uma forma clara e exigir uma delação premiada. Você pega a pessoa, prende arbitrariamente e diz que ela só sai se ela delatar alguém. Isso que eu estou dizendo não sou eu, não. Tem inúmeros juristas que estão criticando esse instituto da delação premiada, da Operação Lava Jato, desde que ela começou. Só que
se aproveitou de um clima de hostilidade política, de um clima de rivalidade, sobretudo, ela serviu a um interesse estratégico norte-americano, porque a Operação Lava Jato foi criada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. O Departamento de Estado não é um órgão diplomático, não. O Departamento de Estado é o órgão norte-americano com o objetivo de atacar outros países. É o departamento que lidera intervenções militares, lidera infiltrações, assassinatos em outros países para ferrar com a vida dos outros. A Operação Lava Jato foi criada pelo Departamento de Estado norte-americano. Isso é que o pessoal está dizendo hoje aí, não é novidade nenhuma. A única coisa que para mim é novidade é porque eu sempre achei que fosse uma coisa que tivesse mais participação da CIA do que do FBI. E eu percebi que a degeneração chegou a tal ponto que na verdade é o FBI que está fazendo isso. Que é bizarro, porque a CIA é um órgão de espionagem internacional. Então é natural que ela fizesse isso. Mas a Polícia Federal norte-americana está agindo fora do país. Isso aí, nesse nível, é uma coisa que acabou me surpreendendo. Apesar de que tem precedentes, mas não nesse nível. E o que nós estamos vendo aqui está sendo confirmado adoidado, que já está virando até a opinião pública, nada mais é do que o que aconteceria inevitavelmente em qualquer processo e dinâmica similar à da caça às bruxas. Ela vai se autodestruindo, vai se virando até contra os seus próprios perpetradores, e em algum momento ela se desmoraliza a tal ponto que ela não é mais sustentável, começa até a se invalidar. O que não faz diferença no sentido de sanar o dano. Você não consegue reverter o dano que ela causou. É uma desgraça absoluta. Agora, estão vendo isso agora. Tem gente que ainda não se mancou. Cara, tem os canalhas da pior estirpe, como Bolsominion, que agora está aí pedindo o fim da Lava Jato, né? Que agora, Moro era um santo, era o herói, era o super-homem, e bastou brigar com o sociopata da presidência, agora virou um bandido, porque esse pessoal não presta. Mas eu entendo pessoas que até se deixaram iludir por esse processo como se fosse um justiçamento. Eu acho isso compreensível devido ao grau de ignorância dominante dos fatos. Mas não é de hoje, mas desde antes. Mas a essa altura do campeonato, você defender lavajatismo é tão ou mais grotesco quanto você defender bolsonarismo. Assim, não é mais perdoável. Já é um processo de corrupção pessoal, de autodeterioração mental. Você se estupidifica, se corrompe para continuar sustentando o insustentável. E eu, apesar de ter uma certa limitação em prever alguns desdobramentos, sempre disse isso. E nesse ponto eu tenho orgulho de ter dito isso há muito tempo. Vou linkar o meu texto aí. Eu comentei pouco sobre esse assunto até nesse canal, mas fica aqui esse desabafo de que, infelizmente, só muito tarde que foram se dar conta, que estão se dando conta do tamanho do engodo, do tamanho da canalice, da perversidade que foi essa atrocidade dessa Lava Jato. Isso é um dos pontos mais baixos da história brasileira. Isso foi um processo de destruição que continua corrompendo o nosso país. E é claro que está punindo algumas pessoas que mereçam ser punidas, mas, na minha opinião, não compensa de jeito nenhum. Nós estaríamos muito melhor se isso nunca tivesse acontecido. E o Sérgio Moro, ele merece ser fuzilado. Esse é um dos poucos indivíduos que eu pessoalmente tenho vontade de matar esse desgraçado. Ele não vale nada, ele é um psicopata. Eu sou o Marcos Valeu XR, hoje é o dia 5 de agosto de 2020. Obrigado pela atenção.